E alguns títulos do Velho Testamento, eles são inspirados. No caso deste salmo, o título não é apenas para dirigir, nos fazer entender algumas coisas, como no Novo Testamento, os capítulos, mas é inspirado, é um título inspirado. E o título vai dizer que o salmista, ele então pede para que o salmo seja cantado na melodia Lagares de Deus. Esse é o título desse salmo. Em algumas Bíblias, quando você tem a Bíblia aí de papel, você pode ver. A ordem do salmista é que o salmo seja cantado na melodia Os Lagares de Deus. Lagar pode significar um instrumento musical, um lugar, e também uma cidade, e aquele lugar onde você pode pisar uvas antigamente. Lagar era o lugar onde as uvas eram pisadas. E a gente sabe que quando as uvas são pisadas, espremidas, elas então que vão fornecer o suco. Aquele suco tão docinho da uva que a gente toma, que é muito gostoso. E a ideia é que a gente tire daí alguns sermões voltados para a nossa peregrinação espiritual aqui na terra. De como eu falei agora há pouco, de que nós passamos por aflições aqui neste mundo. Jesus falou isso para a gente. No mundo vocês terão aflições. Ele não disse que nós teríamos uma vida tranquila aqui, especialmente por sermos cristãos, principalmente por sermos do Senhor, por causa do Evangelho. E nós não vamos falar no Salmo 84 propriamente hoje, mas logo no início o salmista exalta de quão benditos são os teus tabernáculos, Senhor. E no verso 2 ele vai dizer assim, que até mesmo o pardal, ele encontrou casa, e a andorinha ninho para acolher os seus filhotes, perto dos altares do Senhor. E ele, na verdade, ele está fazendo uma espécie de um lamento. Ele quer estar perto de casa, ele quer estar nos altares do Senhor. Porque nos altares do Senhor haviam 2 altares no templo. O altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios, onde a gente encontra o perdão. E havia os altares, o altar de ouro, que era o altar de incenso, onde você oferece as orações. Isso representa a comunhão com Deus. E o salmista tinha saudade do Deus vivo, ele almejava pela presença do seu Deus. Querer estar em casa, querer estar no seu lar, no seu ninho, é querer estar perto de Deus, para desfrutar do perdão de Deus e da comunhão com Deus. Então essa ideia, ele era peregrino, ele estava em peregrinação, ele estava longe do templo, então ele sentia inveja até mesmo dos pássaros. Quem sabe ele deve ter visto alguma ave, um pardal, ou se lembrado dos ninhos das andorinhas que eram construídos próximos aos altares do Senhor, e ele estava longe. Saudade de casa é o nosso tema dessa noite. Você já ficou com saudade de casa para algum lugar que você foi? Mesmo, né? Quando a gente vai para um lugar que a gente vai para se divertir, para desfrutar do lugar, conhecer. Mesmo quando a gente está passeando, a gente sente assim, chega uma hora que você sente saudade do ninho, não da casa, das paredes em si, mas dos seus, daquela comunhão, do seu lar, de estar em casa, perto dos seus. O salmista sentia saudade do Pai do céu. E eu fiquei imaginando assim, quem é que na sua peregrinação no Novo Testamento, dos apóstolos, sofreu mais? Todos sofreram, sem dúvida. Todos foram martirizados. Mas especialmente a gente olha para a vida do apóstolo Paulo. Principalmente pela posição que tinha e do que abriu mão, e do que agora lança a mão para poder experimentar a partir da sua chamada, quando ele está indo para prender crentes na cidade de Damasco, e o Senhor lhe aparece no caminho e aborda ele no caminho, literalmente aborda, e lhe toma a vida. Deixa ele com vendas nos olhos, ele ficou como que cego, né? Resumindo a passagem que está lá em Atos 9, também no capítulo 22 de Atos, e manda Ananias para tirar-lhe as vendas dos olhos, a cegueira, as escamas dos olhos, e manda um recado:
Vá até Paulo e diga para ele, este que é também conhecido por Tarso, que ele é vaso escolhido por mim, e importa que ele saiba o quanto ele há de sofrer, olha o que está dizendo, por amor do meu nome. Logo de cara, Paulo já recebe essa chamada, dizendo, vai sofrer, você vai sofrer muito por amor do meu nome. É uma passagem muito especial, que eu quero compartilhar nessa noite, para falar sobre esse tema, Lagar, com o título, Saudade de Casa. O próprio Paulo, há um momento que ele diz assim, escrevendo, eu prefiro estar com o Senhor. Que é isso? Saudade de casa. Mas por causa de vocês eu ainda fico. Ele chega ao ponto de desprezar essa vida, e ele diz lá em Atos, final já do livro de Atos, olha, a mim pouco me importa esta vida, desde que eu possa cumprir com o ministério para o qual fui chamado, de pregar todo o conselho de Deus. Pouco me importa a minha vida, porque as pessoas estavam tristes, porque um profeta disse, você vai ser preso em Jerusalém. Eu disse, não estou preparado apenas para ser preso, estou preparado para morrer, por amor a Cristo. Então eu penso que quando ele falava essas coisas, ele já, olha, para mim viver é Cristo e morrer, lucro. Então Paulo sofreu. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios, já abriu aí, Grazi? Ok, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 12. Segundo aos Coríntios 12. Ele diz assim, ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, uma porta para ele pregar, o Senhor abriu uma porta do Evangelho para ele pregar. Eu não tive descanso no meu espírito, ele não teve paz. Eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não achei ali o meu irmão Tito. Ele não estava lá. Eu fui para encontrá-lo. Ele foi o meu mensageiro, ele que levou a carta para Coríntios, a outra carta que eu escrevi, e foi uma carta dura, foi uma carta que eu chamei muito a atenção dos irmãos, foi uma carta que eu escrevi em lágrimas, e agora eu esperava Tito para saber como a igreja haveria de reagir, eu estava ansioso por isso, Paulo falando, eu queria saber de Tito, que foi o meu emissário, como que foi, como a igreja reagiu, ela recebeu bem a palavra, ela aceitou, mas ele não achou, Tito não foi por alguma razão, a Bíblia não diz, Tito não foi. Então, ele se despediu, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E ele continua, e ele vai dizer assim no verso 14, e graças a Deus, né, que sempre, uma outra tradução que eu prefiro é, mas graças a Deus, e aí tem a palavra porém, graças a Deus porém, que sempre nos conduz ou nos faz triunfar em Cristo, ou se nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Amém. Que o Senhor, em sua graça, nos abençoe, nos dê iluminação, compreensão da sua palavra, que ela nos edifique, que ela nos exorte, que ela nos anime, nos soerga, nos traga alento em nome de Jesus, amém? Pois bem, se nós lêssemos apenas o versículo de número 15,
como está aqui na minha tradução, ou melhor, o 14, que diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar, o que nos conduz em triunfo, mas graças a Deus, porém, que nos conduz em triunfo em Cristo, por meio de nós, em todo lugar, manifesta a fragrância, né, do seu conhecimento. Então Paulo está falando isso, ele está dizendo assim: nós em Cristo somos conduzidos em vitória. Nós em Cristo somos conduzidos em triunfo. Aí nós paramos e pensamos e fala, mas por que ele está dizendo isso? Porque um pouco antes, se você abrir a primeira carta do apóstolo Paulo, essa primeira carta aqui, o primeiro capítulo, você vai perceber que Paulo está sofrendo perseguições, que está acontecendo isso. Ele está sofrendo perseguições, e perseguições por causa do seu próprio apostolado. Falsos mestres, sorrateiramente, jeitosamente, sutilmente, se introduziram no seio da igreja, e começaram então a falar mal de Paulo. E uma das coisas que mais machucou a Paulo, eu acho que as perseguições no sentido de ele ter apanhado, ter sido preso, e tantas outras coisas, não machucou tanto Paulo quanto as calúnias, quanto as ofensas que lhe fizeram, caluniosas, mentirosas, a respeito dele. Então esses falsos mestres que estavam na igreja que ele, né, pela graça de Deus havia fundado, a igreja de Coríntios, agora ele estava sofrendo maledicência por parte desses falsos mestres, dizendo: olha, esse Paulo ele não é apóstolo de Jesus. Você vê, esse cara dá errado em todo lugar que ele vai, ele dá ruim. Ele só apanha, ele briga com seus irmãos, onde ele vai, olha, o pessoal prende ele não é de Deus. Estavam falando mal de Paulo. Paulo, isso angustiava demais a Paulo. Isso deixava Paulo muito triste. Mas em meio a todo esse sofrimento, então, é isso que eu quero dizer, ele sai com essa palavra bendita aí. Mas graças a Deus, porém, ou seja, apesar de tudo, apesar de toda essa mentira, essa perseguição, por mais que eu tenha argumentado, chorado, explicado para vocês, e eu venho sofrendo por conta de tudo isso, graças a Deus, que apesar de tudo isso que eu estou passando, conduz, ele fala nós, mas ele está falando dele, me conduz em triunfo. Essa frase ela é muito rica. Em Cristo me conduz em triunfo. Vocês sabem, essa palavra ela aparece 2 vezes na Bíblia. Triunfo, no Novo Testamento. E é uma palavra que eu acredito Paulo, quando a usou, e os comentaristas também acham assim como Paulo usa, né? Quando ele está lá em, acho que é Efésios capítulo 6, ele já está preso, e Efésios é uma carta prisional. Então, imagina, Paulo está na prisão, o que ele vê na frente dele? Ele vê um soldado romano, certo? E quando ele vê o soldado romano, ele se inspira na imagem do soldado para falar sobre a armadura de Deus, só pode ter sido. Porque ele olha para o capacete do soldado e fala: revesti-vos, pois, do capacete da salvação. Ele olha para a espada do soldado e diz assim: vocês têm que ter a espada do Espírito, a couraça da justiça. Ele está descrevendo uma armadura de um soldado romano que o guarda no cárcere, e sendo inspirado naquela imagem para falar à igreja de Éfeso. Olha que interessante. E essa palavra triunfo era uma palavra usada pelos generais que voltavam da guerra, quando tinham vencido uma grande batalha e tinham derrotado um grande povo, um povo que tinha pelo menos aí para cima de 5.000. Não era uma guerrinha pequena, era uma guerra grande. Então, quando o general ele vencia essa batalha, ele vinha vitorioso com os despojos de guerra, com os soldados que ficavam vivos vencidos. Eles iam presos em grilhões, em ferros. E quando ele entrava na cidade, havia uma coisa que chamava de marcha triunfal. A marcha triunfante, a marcha do general vitorioso. E esse general ele ia entrar, e as pessoas, elas iriam jogar flores ao chão, pétalas de flores, de aquele aroma, ele iria pegar todo o ambiente. Não apenas isso, havia um incenso que era passado para quem não pudesse estar ali na avenida principal, ele ia de longe sentir esse cheiro, esse aroma, com o cheiro de vitória, com a fragrância da vitória. E o general vinha então
no seu cavalo, ele vinha vitorioso com os despojos de guerra, desfilando a vitória, os seus soldados presos, né? Aqueles inimigos que seriam mortos, e o povo que depois poderia retornar à sua cidade, mas agora como escravos de Roma. E Paulo usa dessa figura. E aquele cheiro suave que era espalhado pela cidade de Roma, pela cidade principal, ele também era sentido pelos prisioneiros e pelo povo. Mas se para o povo de Roma aquele cheiro era um cheiro de vitória, para aqueles prisioneiros, os que iriam morrer, os soldados, era um cheiro de morte. Nós vamos morrer daqui a pouco. O aroma começou a subir, o cheiro de vitória, estamos chegando perto aí do circo máximos, ali onde nós vamos ser jogados para as feras, alguma coisa vai acontecer conosco, vai ser o momento sangrento de Roma sobre nós. Mas para Roma era o cheiro de vitória. E Paulo traz essa figura em mente, mas para falar de uma outra vitória. Para falar daquele que foi triunfante sobre a morte. Para aquele que, como diz em Colossenses, triunfou sobre as potestades e as despojou no mundo espiritual e foi vencedor, Jesus Cristo. Então essa marcha triunfante nossa, esse bom perfume que nós exalamos da palavra de Deus pregada por nós, e sabermos que apesar de toda a luta, de toda a dificuldade que nós enfrentamos, que nós temos a alegria de sabermos que nós somos triunfantes em Cristo Jesus, teve um preço muito grande aí. Alguém teve que passar por um tríbulos. A palavra Getsemane quer dizer isso. É o lugar onde se espreme a azeitona para tirar dela o azeite. Tríbulos é aquela ferramenta de moer azeitona. Jesus passou pelo Getsemane e ele foi moído. A palavra diz no Velho Testamento sobre ele, Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões. Para que eu pudesse hoje dizer, olha, apesar de tudo que eu passo nesta vida aqui, eu posso ficar tranquilo e tranquila, porque eu posso ter certeza de que em Cristo eu tenho uma caminhada triunfante, e eu sou peregrino nesta terra. A minha caminhada aqui ela é espiritual, eu estou a caminho de um lugar que é muito mais belo. A minha casa não é aqui na terra, eu tenho saudade do lugar que o Senhor tem preparado para mim. Eu estou sofrendo bastante, eu sei que tem lutas, tem dificuldades, mas eu posso, apesar de tudo, dizer como Paulo disse, graças a Deus, porém, por Cristo Jesus, que nos conduz de maneira triunfante. Ele venceu a morte, Ele me perdoou os pecados, Ele me incluiu no seu reino, Ele me tirou de um lugar de trevas, Ele me salvou. Hoje eu sou habitada pelo Espírito de Deus. Eu posso, apesar de tudo, me alegrar no Senhor. Eu posso dar glórias a Deus em meio às minhas dificuldades. Eu não preciso só chorar, eu não preciso só lamentar. Eu posso falar como peregrino, eu tenho saudade de casa. Oh Senhor, como é bom estar nos seus altares, porque lá eu encontro perdão. Como é bom estar nos seus altares, porque lá eu encontro comunhão com o Senhor. Como é bom estar lá eu me sinto no meu ninho, acolhido como a andorinha acolhe os seus filhotes lá. E eu sei que um dia nós vamos ser acolhidos assim. Mas enquanto aqui nós somos como o peregrino do Salmo, enquanto aqui nós somos como o peregrino Paulo, os cristãos do primeiro século, enquanto aqui nós vamos chorar, mas nós vamos chorar, como diz também um outro salmo, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Como diz também o salmo que diz assim, que são benditos aqueles que eles semeiam chorando, em lágrimas, mas depois eles vão colher os seus molhos felizes, alegres. Nós temos uma tarefa aqui. A tarefa nem tanto é o fazer, é viver. Você é capaz de viver em Cristo e se alegrar em Cristo, apesar de tudo o sofrimento que você passa aqui? Saudade de casa eu sei que você tem. Eu quero dizer, você é capaz de se alegrar em Cristo sem murmurar, quando você passa por um momento difícil na vida? Você é capaz de se alegrar no Senhor e olhar para um texto desse e dizer, meu Deus, como sofreu esse homem? Ficou preso, foi caluniado, foi muitas vezes chicoteado, foi mordido por serpente, tomou surra e dado como morto. Acho que foi em Listra que aconteceu isso. 2 vezes tomou surra. Uma vez ele se livrou porque usou da sua cidadania,
Sou romano, não me bate, por favor, que eu não aguento mais tomar chicotada. Mas ele, depois do final da sua vida, quando escreve para Timóteo, diz: olha, eu estou chegando no final do meu ministério, está acabando, eu combati um bom combate, né? E guardei a fé, e agora eu quero o meu galardão. Depois disso ele vai para a guilhotina, vai morrer, por amor a Cristo, e morre glorificando o Senhor. E o que eu quero dizer é que você e eu também sofremos, talvez não tanto como ele, mas eu imagino que cada pessoa que está aqui no auditório nessa noite, cada um de nossos irmãos, nossos convidados, eu imagino o sofrimento que você passa na sua vida, e os sofrimentos muitas vezes são nem mesmo, são diferentes uns dos outros, para cada um. Todos nós vivenciamos dificuldades emocionais, relacionais, profissionais, de todo jeito, financeira, física, é doença que aparece, né? A gente vai chegando um tempo que a gente pega aquela doença que é chamada de, conhecida agora modernamente, a lacefóia. Alguém já ouviu falar dessa doença que surgiu? Não conhece não? Lacefóia. Você começa a perceber ela. Eu peguei, você vê, eu sou uma pessoa que, eu sou meio carimbado, né? Peguei, lacefóia. Fui descobrir, né? Falou assim: ó, quais são os sintomas? Você chega num lugar, que nem eu cheguei no culto hoje, se achar que o som está muito alto, pode ser um sintoma de lacefóia. Aí já fui no Marcão, ele: Marcão, está muito alto, por favor, dá uma baixadinha, meu ouvido não aguenta. Ele abaixou gentilmente, né? Você chega num lugar, tem muita gente conversando, você não consegue ficar ali muito tempo, você já quer arrumar um lugarzinho para você ir e ficar quietinho, então você começa a falar, esse é outro sintoma, né? Uma pessoa te chama assim, você fala: oi, ele falou: já te chamei 3 vezes, fala: não estou escutando bem. Começa a ter esses sintomas. Você para no espelho assim, você fala assim: mas essa parte aqui não tinha, esse testão aqui era cabelo. Lá se foi a juventude. Lá se foi a juventude. Esse é o nosso problema às vezes. E às vezes a gente sofre de problemas outros, né? Esqueci de dar boas-vindas ao meu amigo Anderson, né? Que estudou comigo lá no seminário, né? Tive ali a honra de poder compartilhar com eles ali, quando eu estava como professor de geografia, e é um prazer tê-lo aqui com a sua família, viu? Deus abençoe. E todos, né? Então, irmãos, eu fico pensando o seguinte: às vezes a gente passa por tanta dificuldade que uma hora, eu lembro uma vez que eu conversei com um amigo, e ele falou uma coisa para mim assim: olha, o óbito me cairia bem. Eu falei: você é louco, rapaz, né? O sangue de Jesus tem poder, cara, para com isso. Vamos viver, meu irmão, né? Ele está vivo aí, firme. Às vezes a gente tem vontade de morrer, mas o que eu quero falar é diferente. Nós temos que ter o anseio de voltar para casa. Nós temos que ter o anseio de que um dia nós vamos estar com o Pai Celestial. Nós temos que saber e confiar e ter alegria de que o nosso lar efetivamente não é aqui. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa casa é lá, a nossa pátria é celestial. E eu quero encerrar com uma história que eu li. Eu já vi ela em outras versões, não consegui achar a autoria, mas eu gostei dessa última versão que eu vi. E eu quero encerrar essa passagem dizendo para você que nessa peregrinação você fique firme. Você, meu irmão, você, minha irmã, não entregue os pontos não. Saiba que todos sofremos, todos temos angústias. Somos seres agônicos aqui nessa terra. Não há felicidade completa aqui na terra. Uma boa notícia para você, ou má. E se você pensa em ser feliz completamente aqui na terra, não será possível. Você pode ter dinheiro, pode ter tudo, pode não estar com lacefóia, você pode ter tudo. Aqui na terra não é um lugar onde você vai ter plena felicidade. Não é possível. Porque nos falta algo. Sabe o que nos falta? O lar. Porque Cristo nós já temos. O lugar que o Senhor vai nos levar. A gente tem saudade de lá. Como, pastor? A gente nunca foi para lá. Mas a gente tem a essência do lugar e da natureza do Deus que criou um lugar maravilhoso, que Ele foi preparar para nós. E Ele disse: eu mesmo voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam onde eu vou e estou. Amém, irmãos? O lugar que Ele preparou é a nossa pátria celestial. E conta essa história, é o seguinte, eu quero ler para você. Estou sem óculos hoje, mas acho que eu consigo.
É assim, preste atenção. Um casal de cristãos piedosos da comunidade, esse casal se sentiu chamado para o ministério missionário. Então, esse casal, ele orou ao Senhor para fazer missões em um porto bem distante aqui do globo terrestre. E eles então, ainda no início do casamento, e com filhos pequenos, aquele casal temente a Deus compartilhou das suas percepções com a comunidade que orou com eles e por eles. Enquanto oravam, o Senhor confirmou aquele chamado. Eles então foram para essa obra missionária. Eles iniciaram então os seus estudos, os preparatórios, eles completaram o seu treinamento, e eles entraram em um barco e com seus filhos para ir até onde o Senhor os estava enviando. Os anos no campo missionário foram duros e cheios de reveses. Mas sempre que pensavam naquela comunidade que haviam deixado, além mar, eles sentiam assim, eles se sentiam, assim, fortalecidos. Os anos se passaram, os filhos cresceram. Então eles voltaram à pátria mãe. Eles voltaram para a casa de onde eles tinham saído. E aquele casal estão voltando para casa. Eles se aposentaram do campo missionário, empolgados. Eles arrumaram as malas, esperando o momento para encontrar seus amigos. Amigos na fé que haviam acreditado naquele sonho e que agora os receberiam de volta, uma vez que haviam completado sua missão. Eles terminaram a missão. Essa era a esperança deles. Então eles embarcaram cheios de expectativa. Haviam notificado toda a igreja, os amigos e parentes. Mas quando eles chegaram ao porto, não havia ninguém os esperando. A frustração era enorme. Eles haviam sonhado tanto com o dia em que voltariam para casa. Eles estavam arrasados. Nos dias seguintes, o casal de idosos arrumava a casa e colocando as coisas em ordem. Então o marido continuava assim, esmigalhado pela decepção, e disse à esposa: eu vou sair para caminhar e orar um pouco. Mais tarde, ele retornou e seu semblante já não era tão pesado. O que houve? Perguntou ela. Ele respondeu: o Senhor falou comigo. Surpresa, ela indagou: e o que ele nos disse? Com esperança, seu marido declarou que ainda não chegamos em casa. Nós temos um trabalho aqui e às vezes sofremos, choramos, lamentamos, agonizamos, mas o nosso descanso não é aqui. Nosso descanso é lá. E eu espero que essa palavra te traga alento. Você estava desanimado? Estava desanimado? Muita gente já sofreu. Você sofre, eu também sofro. Você tem suas agonias, eu também tenho as minhas. Ninguém que está aqui está vivendo uma vida regalada. Mesmo aquelas pessoas que você vê colocar no Facebook, né? Vamos tirar um selfie. Ixi, só Deus sabe como é que está lá. Aí você olha para essas coisas e fica com inveja. Fala: essa pessoa tem cara de feliz, eu queria ser assim. Não, ela também sofre. Ela também agoniza. Ela também tem problema. Não há nada que tire a angústia e a saudade de casa, que um dia o Senhor vem nos buscar. Quem crê nisso? E nós estaremos com Ele. Toda lágrima será enxugada. Não haverá lágrima, nem pranto, nem dor, porque o Senhor, a própria presença dEle, estará conosco. Ele próprio será a luz daquele lugar. Não precisa sol, não precisa nada. Isso é maravilhoso. Isso deve nos alentar, nos deixar felizes e dizer: Senhor, me ajude a continuar
glorificando o teu nome, porque graças te dou, que me conduz em triunfo em Cristo Jesus. Eu sou seu bom perfume, eu quero exalar esse perfume da glória do Senhor, do evangelho do Senhor, de vida para aqueles que creem e de morte para aqueles que rejeitam a tua palavra. Glórias a Deus por isso, amém, irmãos? Que o Senhor seja sempre glorificado através de nossas vidas, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos louvar e em seguida a gente ora.